Olá, terceiro ano! Por acaso você já pensou na origem dos calendários e de que forma eles vêm se organizando ao longo dos anos para que a gente possa conhecer o calendário do jeito que ele é hoje? Então, os calendários foram muito modificados por diversas civilizações. Cada um achou de explicar e dividir os dias do ano, meses do ano de uma forma. Certo? Então nós vamos entender um pouquinho o que é essa medida de tempo calendário, quais foram as transformações que ela ocorreu, que ela teve, né, durante os anos. Então nós temos aqui a origem das festas juninas, uma realidade aumentada para vocês conferirem, muito bacana. E é interessante, né? Porque todo mundo acha que a festa junina, ela tem esse nome por causa do mês de junho, que ela acontece no mês de junho. No entanto, a gente não sabe que lá na Europa, essa comemoração ela era realizada também por causa da colheita em junho, que é calor na Europa, e também por causa das comemorações de homenagem aos santos. Então, na Igreja Católica existem 3 santos importantes que comemora-se o dia em junho: Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29 de junho. Então, por isso elas ficaram conhecidas como festas juninas. Os portugueses trouxeram essa tradição no Brasil, na época do Brasil Colônia, e aí nós começamos a passar, com o passar dos anos, a acrescentar outras coisas. Por exemplo, muitas comidas feitas com coco, com milho, mandioca, não é? Tudo que era produção da terra e que era colhido naquela época, né? Ou na época do mês de junho. Além do que, nós acrescentamos as barraquinhas, acrescentamos os fogos de artifício no lugar das fogueiras, enfim, às vezes ainda se mantém as fogueiras, e a gente come também muito amendoim, a paçoca, o doce de pé de moleque, tudo isso que é feito com esses produtos da terra. Mas o que muita gente não sabe também é que existia uma finalidade para os calendários terem esse nome. Nós aprendemos muito também com os romanos. Os romanos falavam o latim, e o latim é a língua que dá a base para a nossa língua portuguesa. Vamos entender um pouquinho do que isso significa. O nosso ano é dividido em meses, que é dividido em semanas, e essas semanas divididas em dias. Então nós pudemos fazer o calendário para verificar em junho como é que ele é construído. Mas aqui nós vamos olhar quais são os meses do ano, pessoal. Vamos entender aqui. Janeiro é o primeiro mês do ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada mês é dividido em semanas e cada semana tem 7 dias. Então agora nós vamos conhecer uma curiosidade. Que curiosidade é essa? Nós vamos comentar um pouquinho sobre o calendário romano, exatamente por causa dos meses do ano. Os meses do ano têm esses nomes por um motivo. No calendário romano, em vez do ano ter 365 dias, o ano tinha 304 dias. Eles se organizaram assim. Mas olha que interessante o nome dos meses do ano no calendário romano. O primeiro mês do calendário romano chamava-se Martius e era em homenagem ao planeta Marte. Olha que interessante, eles já conheciam os planetas. E esse mês de Marte, no caso, Martius, ele tinha 31 dias, como é hoje. O segundo mês do calendário romano chamava-se Aprilis, tá? Então, abril, 30 dias. O terceiro mês chamava-se Maius. Por que Maius? Porque Maius queria dizer maior. E qual seria o maior planeta? Justamente Júpiter, que era um planeta maior, grande, segundo os romanos. O quarto mês era Június, em homenagem a Juno. Os romanos tinham vários deuses, eles eram conhecidos por serem politeístas, tinham muitos deuses. Então, cada mês eles homenageavam um deus
e homenageavam um planeta. Os planetas tinham os nomes de deuses. E aí, o que nós vamos aprender? Que eles já contavam 31 dias, 30 dias, 31 dias, 30 dias. E agora outra curiosidade. A partir do 5º mês do calendário romano, as palavras já não tinham mais a ver com o nome dos deuses e dos planetas. A partir do 5º mês do ano, as palavras tinham a ver com o numeral ordinal que representavam. Então, o 5º mês chamava quintilis, 31 dias. O 6º mês chamava-se sextilis, 30 dias. O 7º mês chamava-se setembro, 30 dias. E é da mesma forma como a gente escreve em inglês. O 8º mês chamava-se October, mesma coisa que a gente fala em inglês, 31 dias. O 9º mês, November, por causa do 9, por causa do 8, por causa do 7, por causa do 6 e por causa do 5. Observem. 9º mês, November, 30 dias. E o 10º mês, December, 31 dias. Vejam que os romanos, a partir do 5º mês, já colocam o numeral ordinal para organizar o calendário. E os outros meses anteriores eram nomes de deuses, homenagem a deuses. Então, nós herdamos o nome dos meses, alguns deles, do calendário romano. Mais uma coisa que nós vamos observar, que os 31 dias, os 30 dias e assim por diante de cada mês, nós continuamos usando. Certo? E depois, observando esse calendário, gente, qual foi os meses, ou seja, quais foram os meses que foram acrescentados no nosso calendário? Observem, 5º mês o quintilis, 6º mês sextilis, 7º mês setembro, outubro, novembro, dezembro. E nós já vimos maio, de maior, que é Júpiter, já vimos Juno, né? Que é o deus Juno, já vimos Aprilis e já vimos Mártios. Então, nós vimos diversas coisas. Que meses não estão aí? O mês de janeiro e o mês de fevereiro. Então, essas curiosidades, elas são muito importantes para a gente conhecer a origem das palavras, muitas vezes, e por que nós chamamos janeiro de janeiro, fevereiro de fevereiro, março de março, abril de abril e assim por diante. Existe uma razão pela qual as coisas são organizadas desta forma. Então, nós vamos ver aqui que existe uma conversa também, que cada um desses meses, eles são separados em semanas. E as semanas começam sempre no domingo. O domingo é o dia da semana que a gente organiza a semana que vem. Então, cada dia da semana tem um propósito. O segundo dia é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante, de acordo com os numerais ordinais, certo? E nós vamos ver então que temos algumas respostas para dar. Escreva como podemos ler as seguintes datas, tá? 25/12/2020. Podemos escrever assim? Podemos, mas nós podemos escrever também 25/12/2020, porque o mês 12 é o mês de dezembro. E essa aqui, 16/6/20. Tá? Eu posso escrever 16/6/20, mas eu também posso escrever 16/junho/2020. Aqui, 7/8/2019, eu posso escrever 7/8/2019 ou posso escrever 7/8/2019. Aqui, 2/9/18, eu posso escrever assim, como eu posso ler também a seguinte data dessa forma, 2/7/18 ou de 2018. Então, nós podemos escrever e ler de diversas formas os números. E aqui, geralmente as festas juninas ocorrem aos sábados, certo? Geralmente, mas não é uma regra, tá? Sabendo disso, retome o calendário que você construiu do mês de junho, e siga as pistas e descubra as datas das festas das escolas Educar, Alfabeto e Arco-Íris. Olha só, todas as festas acontecerão em sábados, primeira regra.
O arraial da Escola Arco-Íris ocorrerá no primeiro sábado após o dia 20 do mês 6. Então, é o primeiro sábado após o dia 20 do mês de junho. Então, nós vamos contar o mês de junho, vamos descobrir o dia 20 e o sábado que vem depois do dia 20 é o arraial da Escola Arco-Íris. Vocês vão marcar lá. O arraial da Escola Educar ocorrerá no primeiro sábado após o dia 11 do mês 6. Então, o primeiro sábado depois do dia 11 do mês de junho, porque o mês 6 é junho. E o arraial da Escola Alfabeto será realizado uma semana depois do arraial da Escola Arco-Íris. Nós vamos descobrir qual é o dia do arraial da Escola Arco-Íris e depois a gente vai descobrir a Escola Arco-Íris como fica. Então vocês vão responder as perguntas com bastante calma, capricho, consultando o calendário, da mesma forma que a professora fez. Para montar o calendário de vocês, ela usou um calendário de mesa, certo? E vocês farão a mesma coisa. Vão procurar o calendário que vocês construíram junto com a professora no livro e vão identificar as datas segundo essas dicas que estão aqui. Queridos, bom trabalho! Eu espero que vocês aproveitem e que vocês curtam trabalhar com o calendário. Então, um forte abraço e até nosso próximo encontro.